Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa, seu programa preferido para todo o estado do Rio Grande do Sul, está entrando no ar a partir de agora. Com as notícias desta segunda-feira, as notícias também que serão notícias dos veículos nesta terça-feira, e nós vamos conversar com você sobre tudo isso. E está esgotando o prazo efetivo de nós podermos falar sobre candidatos. Mas antes de falarmos sobre candidatos, vamos lembrar que um advogado entrou com uma petição pedindo à ministra Carmen Lúcia que não conduza mais, não passe adiante o pedido de aumento, que foi já aprovado pelos senhores ministros. E também ele entrou com uma ação popular para tentar barrar este aumento para todos os ministros do TSF, enfim. Mas hoje foi um dia muito triste para todos nós. Um dia triste para nós daqui do Rio Grande do Sul, para nós de Porto Alegre em especial, e para a vida política. Morreu no dia de hoje, vitimado por um câncer, pelo qual ele lutava já há muitos anos, César Busato. César Busato, sem dúvida alguma, não é porque morreu, sempre foi um grande político. Sempre foi uma pessoa correta, uma pessoa séria, e perdemos todos nós, o amigo, o homem sábio, inteligente, intelectual, e principalmente uma coisa rara hoje em dia na nossa história e na nossa política. Um político sério, que se retirou do cenário quando as coisas já não estavam muito bem. Um homem que fez muito pelo estado do Rio Grande do Sul, coisas que foram desmanchadas pelos outros políticos. Eu lamentei muito César Busato, uma pessoa que por algumas razões nós convivíamos particularmente, né? Ele era casado com uma amiga minha e certamente todos nós e toda a classe política ficou muito triste nesse dia de hoje. Talvez para uns ele tenha descansado, porque ele vinha sofrendo já há muitos anos com este câncer. Marne Barcelos. Bom, eu sobre o César Busato, eu acompanhei, depois que voltei para Porto Alegre, um pouco da carreira do César Busato, né? As palavras todas já foram ditas pela a dona Magda, pelo o apreço que ela tinha pessoalmente por ele, mas especialmente pela sua atitude, a atitude de político, não do político profissional, aquele que quer se dar bem com o cargo, aquele que quer tratar os seus apaniguados, os seus acólitos com seus empregos, os famosos CCs. A Magda citou bem, grifou com muita qualificação. O Rio Grande do Sul perde, porque políticos como o Busato, precisamos de muitos mais, centenas de outros para tirar o estado do Rio Grande do Sul desse grande atoleiro, dessa grande miséria, em todos estamos em função da incompetência dos políticos. Um político capaz vai embora, os incapazes ficam. E vamos lembrar que ele conseguiu fazer algumas coisas muito importantes quanto deputado e quanto dirigente, porque ele conseguiu privatizar algumas coisas que precisavam ser privatizadas. Foi através do trabalho dele, em conjunto com uma série de outras pessoas, sem dúvida alguma, que marcou a vinda da FOR aqui para o Rio Grande do Sul, depois enxotada por outras pessoas num outro governo. Então, é lamentável. Ele, quando ele efetivamente se desiludiu muito com a política, ele foi para os Estados Unidos. Ele aceitou um convite que ele tinha recebido da Universidade de Stanford, e ele acabou também, por livre e espontânea vontade, trabalhando na campanha de Barack Obama. Então... Que qualificação, hein? Muitas saudades, lamentamos. É uma grande perda, sem dúvida alguma, para todos nós. Enquanto tu falas do César Busato, a gente vê qual é a nossa realidade, e uma realidade a nível nacional, que é o candidato à presidência, a princípio, o ex-presidente Lula, sim, que continua nessa situação, se será ou se não será candidato. Então, a defesa, as pessoas que cercam o Lula, inclusive ele,
estão analisando quais são os benefícios e os malefícios desta candidatura, se o TSE vai analisar com certeza os pedidos que vão entrar depois do registro, só lembrando, até quarta-feira que tem para registrar, dia 15 é o último prazo para registrar então as candidaturas. Então, se colocarem o ex-presidente Lula como candidato à presidência da República pelo PT e pelo PCdoB, eles têm medo que o TSE analise os recursos que vão entrar, com certeza, antes do dia 30, que é o dia que começa a propaganda no rádio e na TV. No rádio também, Gustavo? Isso. É dia 30, também. dia 30 todo. Dia 30, então, começa no rádio e na TV. Então, eles estão analisando qual é o melhor cenário. Porque se realmente tiver a análise antes do dia 30, então eles perdem muito. Porque o que eles querem? Eles querem expor o Lula em cadeia nacional, sim, né? Com certeza. Sim. Então, há uma análise, então há uma expectativa até o dia 15 para saber se ele será registrado como um candidato à presidência da República ou não. A sua ele frase também já avisou, né, que tudo que for dito, se não for por ele, é texto dele. É texto dele. Os candidatos vão dar o texto dele. A sua frase foi perfeita. Cadeia nacional. Cadeia nacional, exatamente. Cadeia nacional. Exatamente. Dona Carla, complementando a sua informação, nós já temos 6 candidatos registrados na ordem. Guilherme Boulos, PSOL, Vera Lúcia, PSTU, Cabo Daciolo, do Patriotas, Alckmin, PSDB, Ciro Gomes, PDT e João Amodeu Novo. Registro até o dia 15. Dia 16 começa o prazo para estudo, a propaganda em dia 31 já vigora e 17 de setembro tem que estarem julgadas todas... Não apareceu aí? Sim, o Alckmin está aqui. Agora, o que Alckmin, é muito PSDB. complicado são esses debates políticos e a questão desse critério de ter uma certa representatividade na Câmara para ser obrigado a convidar o determinado candidato. Injusta, né? É absolutamente injusta. Porque se a gente pede a renovação, o porquê fazer esse critério de partidos que não têm ainda representatividade, porque realmente são partidos que ainda não conseguiram chegar lá. Precisamos conhecer as pessoas. Mas a gente precisa conhecer. Então, por parte também das emissoras, também é importante que tenha esse jogo de cintura. Não é obrigado, mas vamos convidar, porque as pessoas querem assistir, as pessoas querem olhar o que os candidatos têm a dizer. Quer dizer, infelizmente existe essa regra, mas a regra também não obriga as emissoras a não convidar. A regra dá a opção da emissora convidar ou não convidar. Seria muito mais justo que então convidasse todos os candidatos. Eu também acho. O que se quer, agora, o que foi, né, da Bandeirantes, aquilo não foi um debate, não foi nada, não se conheceu ninguém, porque foi uma bobagem. Exatamente, né? Tu não sabe quem é, tu não sabe nada do que eles pensam, uma coisa de... Sabe, parecia assim que eles estavam em alfa, mais ou menos. Exatamente. Gustavo Dorino tão quieto. Tá. É que ele está estreando casaco novo. Não, eu estou preocupado com a Turquia. Tá ruim. O dólar hoje deu uma explodida bacana. É mesmo. Por causa da Turquia, mas não é só a Turquia, não. O dólar vem sob pressão no Brasil há um bom tempo. O governo usa o discurso lá fora de que o Donald Trump pegou um resfriado, o dólar subiu. O Uzbequistão está com um problema na produção de vaca vesga, o dólar subiu. Então, sabe? Só que o governo perdeu a credibilidade em relação a isso. Mas dessa vez o problema da Turquia foi se misturar política, geopolítica e economia. O Donald Trump está preocupado com o Dargan, aquele... o ditador lá da Turquia, Erdogan, que assumiu o poder meio que na marra, né, Marne? Isso. E ele impediu um golpe, assumiu o poder golpista. e agora ele não deu um golpe, ele seria vítima do golpe e aí recrudesceu. Ele reverteu a situação, prendendo o jornalista. Fechou o regime, recrudesceu a situação política na Turquia, só que ele está avançando sinal, ele está prendendo os cidadãos americanos, enfim, e o Donald Trump não gostou. Não gostou porque está sendo, digamos assim, a prisão de alguns cidadãos americanos está servindo de chantagem para o Erdogan em relação aos Estados Unidos. E o Donald Trump não gostou e aplicou sanções econômicas, misturou geopolítica com economia. Não sei até que ponto faltou jogo de cintura para o Donald Trump ou ele botar o secretário de Estado para negociar isso. O problema é que a Turquia é o amortecedor da Europa. A Turquia é o divisor entre a Europa e o Oriente. A Turquia tem as principais bases americanas e as principais bases de operações da OTAN.
Geograficamente, a Turquia é importantíssima para o Ocidente. E o Donald Trump parece que está negligenciando isso. Ele decidiu impor sanções, duplicou a taxa sobre os produtos turcos nos Estados Unidos, especialmente máquinas e o aço, e está criando uma série de barreiras, como bloqueio até de fundos turcos em bancos americanos. O Erdogan reagiu e disse que não vai deixar barato. Ele não vai negociar o recrudescimento do regime, porque ele entende que quem tentou dar o golpe foram agentes americanos ou insuflados por americanos. Aquela velha desculpa boboca de que, né? Bom, o risco é que o que está fazendo o Donald Trump é perigosíssimo, porque pode atirar a Turquia para os braços da Rússia, da China, da Síria e do Irã, que são países que estão enfrentando também retaliações americanas. Donald Trump está querendo brigar com todo mundo. Aquele início bonito da economia americana se esvaiu. Aquela previsão de crescimento dos americanos recrudesceu para 2018. Algumas coisas já chegam nos preços americanos. Tanto que o Federal Reserve, na reunião da semana passada, decidiu não mexer na taxa de juros americana, porque entende que está havendo pressão. O americano nunca pensou na vida em lidar com inflação, mas eles estão começando a sentir pressão inflacionária, exatamente por conta disso. Donald Trump taxa todo mundo e todo mundo taxa o Donald Trump. Resultado, os produtos começam a ficar caros. Essa briga com a Turquia, eu acho que não é bom para ninguém. Perdem os americanos, perde o Ocidente, perde a Turquia e, de resto, perde o equilíbrio geopolítico da região. E perde o Brasil também. Sim. Porque empresas e o próprio mercado financeiro fiquem em alerta. Porque a Turquia é muito parecido com o nosso país em termos de organização das suas finanças. Então, se nós não fizermos o tema de casa, que é a reforma política, a reforma tributária e a reforma previdenciária, no ano que vem não se tem uma visibilidade de investimentos internacionais, que é uma das razões de trazer emprego para o nosso país. Então, a crise da Turquia, ela afeta o Brasil e afeta de forma gradual, e é bem importante a gente ficar de olho nisso. Eu ia dizer, eu estava preocupado com a Turquia, mas mais preocupado ainda com o Chicão Tofani. Mas com ele que eu estava preocupado. Muito obrigado pela preocupação. Eu agradeço estar aqui novamente, depois de uma semana difícil, graças a uma preocupação da doutora Magda Beatriz, doutor Paulo Braga, Paulinho do Choroquê, e também a Karina Cartomante, que me ajudaram nesses momentos difíceis. Mas eu acho que quanto à Turquia, o que eu posso dizer é que o Vitorino tem razão. A Turquia, se o Estado Islâmico hoje enfraqueceu, foi por causa da Turquia. Todo mundo usou a Turquia, principalmente a região de Sarlik, como base contra o ISIS. A Turquia é um caldeirão prestes a explodir por causa que a minoria curda ela é perseguida na Turquia. A Turquia é otomana, a Turquia é muçulmana, ela é católica. A Turquia não tem hoje um viés próprio. Então todo mundo quer tirar um pedaço da Turquia. Eu acho que o Trump brigando com a Turquia, ele está realmente atirando a Turquia nas mãos dos russos, que querem a Síria e a Turquia, e também do Irã. Eu acho que o Vitorino tem razão nesse aspecto. Agora, quem não tem razão, Magda, fizeram um negócio pior de todos, foi o Grêmio, o Internacional. O Internacional, vejam só, um jogador de 34 anos, quando ele chega a essa idade, com exceção de um Cristiano Ronaldo, que consegue contratos de 3, 4 anos, ele é um jogador que tem no máximo um contrato de 1 ano. O Modric, o melhor da Copa, o Real Madrid, não quer mais do que 2 anos para ele. Porque o jogador, principalmente quando é atacante, ele passa da barreira dos 35 anos, 34 anos, ele é um jogador que não tem para quem vender ele. O jogador já tem passe livre, ele fica solto no mercado. Vejam só, Paulo Guerreiro, sou fã dele, um grande jogador, foi na época do Corinthians, teve um problema com a FIFA de doping, que eu acho que foi uma injustiça com ele. No Flamengo não é tudo isso. A desculpa da direção internacional, presente para a torcida, no qual nós não compramos o passe. Não, compraram o passe muito caro. Compraram um salário de R$800 mil por mês, que multiplicado por 36 meses, um absurdo, 3 anos, fica praticamente 30 milhões de reais. Isso significa que Guerreiro saiu
10 milhões de euros aproximadamente para o Internacional, em conta Felipe Viseu, que o Flamengo vendeu para o Udinese, Magna, por 6 milhões de dólares, um centroavante com 23 anos. 23 anos você faz um contrato, 4 anos, usa o jogador, dá rodagem para o jogador, depois tu vende para onde quiser o jogador. Agora, o que o Internacional vai fazer com o Guerreiro com 38 anos? Eu não entendi essa do Internacional. Não, mas eles devem ter as razões fortes para fazer isso. Hein, Ruxo, o que tu achou dessa? Eu acho que a bancada colorada pode se manifestar, porque senão vai ficar capciosa a minha manifestação. Gustavo Vitorino. Eu já disse, quando contrataram aqui, eu falei na semana passada, que o Chicão estava ausente, enfermo, então, mas eu já disse, eu não sou favorável eu concordo com o Chicão. Acho que um jogador de 34 anos tem um salário de 700, 800 mil reais e vai provocar uma coisa que até então não tinha. Estava difícil unir o vestiário do Internacional. Sabe o que vai acabar acontecendo? A gente já viu isso em outros clubes. O Ruxo, que já viveu dentro de vestiário há muitos anos, sabe como é que funciona. Eu ganho 100, ele ganha 700. Ele que resolve. Ele que resolve, exatamente. É assim mesmo, esse menino? O futebol tem regras próprias. E aí que diferencia os verdadeiros dirigentes dos dirigentes comuns, né? Eu acho que o dirigente tem que se comprometer. Isso é um trabalho de vestiário. Em relação ao Grêmio, o Renato é um craque nisso, né? Tem sabido lidar com essas questões. E o Internacional vem muito bem. O Odair tem se mostrado um bom líder do grupo, tem recebido a ajuda do seu maior craque, que é o D'Alessandro, que embora não jogando, também, né? Que embora não jogando tem contribuído, mas esse é um problema que, volto a dizer, a diretoria terá que administrar. É um problema muito sério de vestiário. E outra coisa, Rúgio, se o Guerreiro fosse toda essa cereja do bolo, o Flamengo ficaria com o Guerreiro, o Palmeiras contrataria, o Corinthians precisa do centroavante. Por que não ficaram com o Guerreiro? Com esse dinheiro, o Internacional, somando tudo, ele contrata o Pedro do Fluminense, que é hoje um centroavante de revelação. Nós temos as imagens do Guerreiro, né, chegando no existem características de jogadores que são muito difíceis de vencer o tempo. O Guerreiro é um jogador de força. Ele não é um jogador habilidoso. Ele não é, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui, o Douglas no Grêmio e o D'Alessandro no Internacional. Esses jogadores têm um pouco mais de longevidade porque são jogadores habilidosos, são articuladores, são pensadores. O Guerreiro é finalizador, ele precisa força física. Ele leva muita trombada. É um jogador de trombada, de batida, lesão, sabe? Lesão. E o jogador já com 34 para 35 anos não tem mais a mesma massa muscular, não tem mais o mesmo ímpeto. Mesmo, o Chicão citou o Cristiano Ronaldo. Não pense que o Cristiano Ronaldo da Juventus vai ser o Cristiano Ronaldo do Real Madrid. Não vai isso, que é um cara que é fora de série, é o único do mundo. Mas não é mais a mesma coisa. O Cristiano Ronaldo já vai jogar um pouquinho mais longe da área, vai chutar mais de longe. Isso, mais articular. Vai articular mais. Quer dizer, sabe? Muda as características. Agora, o Guerreiro não. O Guerreiro é um 9 enfiado. Dentro de 2 zagueiros de 1,90 m. Vamos ouvir o colorado dessa bancada, Marlon Barcelos. Tem alguma opinião? Eu vou dar minha opinião sobre isso, mas antes eu queria... Quando falar da Turquia, que eu comecei a me lembrar do Mar de Mármara, eu me lembrei do Estreito do Bósforo, eu me lembrei da Catedral de Santa Sofia de Constantinopla, o último bastião da cristandade no Oriente, né? E me veio à cabeça todo o Império Turco-Otomano, né? Que conquistou, que foi até a Áustria, né? Conquistou grande parte da Europa. Mas quanto ao Internacional, o Internacional está vivendo um momento muito importante dos últimos anos. O Internacional está crescendo. O Internacional hoje é um dos 5 primeiros times do Brasil. Ele está alçando postos que há um ano atrás isso absolutamente não existia. E o Guerreiro tem que ter uma oportunidade. Agora, acho que um contrato mesmo de 3 anos é um contrato muito longo para esse jogador que tem 34 anos de idade. Ele é de trombada, ele é, como vocês mesmos disseram, vocês sabem mais de futebol que eu sou apenas um apreciador da seleção brasileira e do meu time Esporte Clube Internacional, glória do desporto nacional ou internacional, que eu vivo a exaltar. E eu acho que o Internacional está indo bem, nós vamos crescer, nós vamos chegar na ponta desse campeonato brasileiro. É um colorado que está falando. Olha aqui, o Rafael Neto diz o seguinte, Chicão falou, Inter não irá bem na Série A. Agora fala do Guerreiro, Chicão, não me faça ter pegar nojo. Agora esse cidadão aí, com todo o respeito, o Rafael, nós estamos... Nem terminamos o primeiro turno.
Internacional não tem um elenco com uma competição longa. O Internacional, 3º lugar, 4º, 5º, não, acho que não ganha o Campeonato Brasileiro, não vai ganhar. Então, o que é São Paulo, o que é Flamengo, o que é Palmeiras hoje no cenário? Não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Agora pode chegar entre o sexto... Entrar na Libertadores. Até na fase preliminar. Eu vou me alinhar com o pensamento do Chicão. Eu também achei que o Inter ia lutar para ficar na primeira divisão. Para mim, a campanha do Inter é uma surpresa. Né? Olha aqui o Rafael Fantinel... Mas continuo com a tese. Tá, o Rafael Fantinel, que é outro Rafael, diz assim... A inveja é uma droga. Guerreiro é craque, vai ganhar títulos no Inter. Chora, gremista! E aí o outro fala aqui, ó, o Lesi Souza. Boa noite, bancada querida. Sou gremista, mas vou dar meu pitaco sobre o Guerreiro. Guerreiro é um grande jogador. Foi uma baita contratação. Faço votos que ele não dê certo. KKK, abraço a todos. Alice. Eu não sei se vocês ficaram sabendo que a cantora Maria Rita, ela vai cantar com Andrea Bocelli agora em turnê comemorativa aos seus 60 anos de idade. A filha de Elis Regina, ela foi convidada para fazer uma participação especial nos shows dele pelo Brasil. Então vai ser uma parceria inédita que vai unir ópera e música popular brasileira. Lembrando que o show dele em Porto Alegre vai ser agora, no mês que vem, no dia 23 de setembro, às 20 horas, em Porto Alegre. Em Porto Alegre. No estádio Beira-Rio. No estádio Beira-Rio, e ainda tem a oportunidade de você comprar o seu ingresso, tem os mais diversos tipos e preços. E uma coisa que eu achei maravilhosa, é um domingo, né? Todo mundo pode ir. Todo mundo pode ir assistir o Andrea Bocelli, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai lotar. É uma apresentação raríssima aqui no Brasil, raríssima em Porto Alegre. Então, parabéns a quem está trazendo o Andrea Bocelli, que todos nós tenhamos oportunidade de assistir. Boa noite, bancada elegantérrima. Para o Ruschel, poderia esclarecer um pouco sobre a URSAL, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina? É fato ou é fake? E para o Marne, adoro suas análises e comentários, mas ainda não ouvi ele comentar sobre Cecília Meirelles. Beijos a todos, é a Loiva Meirelles de Balneário Gaivota, Santa Catarina. Deve ser parente, né? Loiva, não tem como te esclarecer, não tem informação para se alguém na Isso foi a pergunta lá do Cabo, não foi, Gustavo? Eles lançaram a Unasul, a Colômbia pediu para sair da Unasul agora. Por que a Colômbia pediu para sair da Unasul? Porque a Colômbia entende que o conceito bolivariano tomou conta das nações da América do Sul. Justamente, muito justamente. A Bolívia tá aquela coisa, a Venezuela destruíram, o Chile elegeu uma socialista, a Argentina está lutando para respirar, porque a Cristina Kirchner arrebentou a economia do país, o Uruguai continua nas mãos da esquerda, enfim... e a Colômbia, que prefere se alinhar ao Pacto Andino e está tentando entrar no NAFTA, olha que parceria no NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México. Olha que parceria legal. Peru. E está tentando entrar no NAFTA, mas não está. Não, é o Chile que está no NAFTA, Mário. É o Chile. O Chile que está no NAFTA. Então, a Colômbia pediu para sair, disse que não quer dar satisfação para os países da América do Sul, acha que o proselitismo, o populismo avançou muito aqui, está destruindo a economia da região. E o pior é que eles têm razão. Obrigado, Gustavo. Acho que esclarecemos para a nossa... Dona Magda, ontem nós comemoramos o Dia dos Pais e a gente sempre olha pelo lado positivo, né? E essa notícia eu resolvi trazer porque ela traz o outro lado da notícia, né? Hoje o Sérgio Cabral, pai, compareceu à audiência do seu filho, que nós já noticiamos aqui, que está com 20 processos já condenados, viu? Só? Já achei que já tinha passado por hora 20. Ele está preso em todos os inquéritos e ele estava indo lá depor, neste caso, por uma acusação de propina de 2 milhões pelas Olimpíadas no Rio, onde está o Nussmann também está envolvido ali nessa questão. E este pai, com 81 anos, talvez uma forma de ver o filho mais de perto, que os filhos estavam... Com Alzheimer? Mesmo com Alzheimer, mesmo com andador, foi ao fórum para lá ter o encontro com esse filho. E aí me preocupei, o Mani deve discorrer sobre isso muito melhor, que o histórico do Sérgio Cabral foi vereador, foi do Tribunal de Contas, um escritor, compositor, um homem jornalista, um homem de múltiplas virtudes. E aos 61 anos
passa 81. Por uma situação dessa. Eu refleti 81. Muito. 81. A gente sempre olha o Dia dos Pais pelo lado festivo, mas vê quando às vezes um filho passa por um problema, o que ele pode fazer com a vida de cada um. Eu me coloquei um pouquinho no lugar desse. Felizmente não, né? Meus filhos não estão na condição, mas exercitei um pouquinho a condição deste pai e me deu uma melancolia, dona Marta. Você vai falar sobre o pai? Eu só vou falar um aspecto importante. O que é um pai, né? O que é um pai? Um dia eu estava lendo uma declaração dele, conheci diversas vezes, conversei muito com o Sérgio Cabral, o filho e o pai. Ele foi fazer uma compra numa loja e deu: Sérgio Cabral? Mas isso não é o governador, não, eu sou o pai do governador. O orgulho que ele tinha, dizer assim, né? O pai do governador, do ex-senador, do presidente da LERJ e tal, e o camarada jogou tudo fora. Quer dizer, ele deve ter algum distúrbio mental, sem vergonha. Bom, Ayrton, deixa eu te fazer uma pergunta que não é minha, é do nosso telespectador, tá? Senhora Magda, peço ao Ayrton para esclarecer. Quem está mentindo desavergonhadamente? O delegado da Polícia Federal ou o desembargador Thompson? Fernando Corrêa, de Caxias do Sul. Não nos disse qual é o caso. Não, pois eu estou te perguntando. Envolvendo a soltura do Lula, o delegado deu uma versão. Mas que ele mandou hoje, eu achei também estranho, isso é um assunto antigo. O desembargador Thompson tem uma versão um pouco diferente. Aliás, o doutor Thompson Flores não deu versão nenhuma, né? Ele cumpriu o papel dele. O delegado que foi o dia mais difícil da vida dele. Do TRF4. O delegado recebeu muitas ligações, que afinal de contas ele é o responsável, né? Mas aquele episódio... Só um pouquinho. Então, é que nós estamos imaginando que seja uma notícia atual, né? Ele está querendo saber como andam aqueles inquéritos. Não é isso. É a decisão. Ele perguntou quem é que está mentindo, o delegado da Polícia Federal ou o desembargador Thompson? Esse delegado da Polícia Federal deu uma entrevista no final de semana dizendo que foi um dia mais difícil, né, Marne? Que recebeu muita pressão, que recebeu muitas ligações, recebeu ligação do desembargador Favreto, recebeu ligações, enfim. E o delegado disse que foi um dia difícil, coisa e tal. Eu acho assim, esse delegado, ele acho que está falando demais, acho que ele tinha que ficar de boca fechada. É a minha opinião. Mas é a tua opinião porque tu discorda da opinião dele ou porque ele não tem direito de falar e o outro tem direito de falar? Porque eu acho que ele falou demais. Senão não vale, né? Não, eu acho que ele falou demais. Existem algumas coisas ligadas à relação da polícia com a justiça, especialmente quando se tem um preso da importância do ex-presidente Lula, que é preciso discrição no trato dos termos que são discutidos por telefone com o presidente de um tribunal regional federal. Correto. Eu, com todo respeito, me merece esse delegado, mas quem não emitiu opinião? Quem dos envolvidos não emitiu opinião naquele momento? Sim, mas eu acho que existem... Dr. Ruschel, se eu perguntar para o senhor o que acontece nas reuniões do Conselho da OAB, é deselegante, embora não lhe seja proibido, é deselegante o senhor manifestar qualquer tipo de opinião ou relatar acontecimentos que não atípicos e pitorescos e inofensivos em frente a uma câmera. Eu acho que o delegado... Isso é dialética, Gustavo. Nós estamos falando de um caso concreto, onde houve um juiz que estava de férias, se manifestou, houve um delegado que quis cumprir uma ordem e não conseguiu cumprir, e esse tato é público e notório. E alguns se responsabilizou, uns se tentou dar ideologia para atitudes profissionais, um juiz que estava trabalhando, nós defendemos a posição deles aqui. O juiz, embora de férias, pode despachar o seu processo, né? O juiz não tem férias, o juiz é titular do processo sempre. O delegado, naquela oportunidade, disse da dificuldade dele de tomar uma decisão, porque vinha um desembargador dizia uma coisa e vinha outro desembargador e dizia outra coisa. Foi público, eu acho que a manifestação dele é o mínimo que ele podia fazer. Não, mas eu acho que só ele estaria proibido de falar. Desculpe, eu discordo do senhor. Eu acho que o delegado não pode dar detalhes de uma conversa com uma autoridade. Eu acho que não pode. Até porque, por lei, os processos penais, os processos criminais correm segredo de justiça. Você não pode ir para a imprensa dizer: eu conversei e disse tal coisa para o desembargador, disse tal coisa para o juiz me disse tal coisa, o desembargador me disse tal coisa. Eu acho que não pode. Eu acho que o delegado falou demais, tinha que ficar de boca fechada. Mas, na minha opinião, o delegado, com essa entrevista, agiu muito mais politicamente que qualquer outra coisa. E, desculpe, delegado, com todo respeito, o senhor me merece. Entre a sua palavra do desembargador Thompson Flores, eu fico 1000 vezes com a palavra do presidente do TRF4. Bom, eu queria mudar de assunto e chamar atenção para um trabalho magnífico que o Instituto Floresta está fazendo em nossa cidade e no nosso estado. Eles já captaram 14 milhões de reais para investimentos na segurança pública, que é um assunto muito importante, e com isso eles estão fomentando um movimento onde a iniciativa privada está colaborando para resolver esse problema.
Amanhã, e vai entrar em votação na Assembleia o projeto de lei 129, que vai permitir que parte do ICMS vá para a segurança pública. Então, assim, a gente está com os dedos cruzados para que esse projeto vá adiante da melhor forma possível para favorecer um investimento maior, já que o Estado tem limitações, que nós, dentro de grupos, possamos colaborar e resolver. E a gente tem visto isso na nossa cidade. A gente tem visto equipamentos profissionais da área da segurança pública mais instruídos. Então, parabéns a essa iniciativa. Continuem, Instituto Floresta, e tomara que amanhã a gente tenha êxito. Vamos voltar ao que a gente estava falando, ao que vocês falaram agora há pouco. O Sérgio Severo diz o seguinte: a bancada perdeu a noção da realidade? Falando sério a respeito da Ursal, a piada mais divertida que resultou do debate fake: não viram os ursinhos, depois sou eu que sou mal-humorado. Sérgio Severo. Mas nós acabamos de dizer aqui que era uma bobagem que foi dita. O Sérgio está vendo o quê, hein? Não sei. Na verdade, lá no debate da Band, o candidato que acabou tendo uma grande visibilidade, que foi o Cabo Daciolo, né, que eu acho que roubou a cena até do Bolsonaro, pelas suas manifestações. Está registrado já, hein? Está registrado, Cabo Daciolo. Não, já está registrado, Enfim, o Cabo Daciolo, ele perguntou sobre o Foro de São Paulo para o Ciro Gomes e perguntou também se ele conhecia essa tal da Ursal, se ele conhecia o plano para criar a Ursal. E o Ciro Gomes respondeu que não conhecia a Ursal, mas alguns, não se sabe quem ainda, entendeu? Fez o vídeo, editou o vídeo e fez com que a resposta do Ciro Gomes ficasse relacionada ao Foro de São Paulo e não à Ursal. Aí usaram imagens dele falando que já tinha ido no Foro de São Paulo, e depois imagens dele dizendo eu não conheço. Então, aí realmente já começaram a se propagar as informações de que aquilo ali é uma montagem fake. Fake news, né? Pois eu quero dizer para vocês que sobre isso a nossa telespectadora Denise de Bagé diz o seguinte, que eu corroboro o que a Carla está dizendo. A União das Repúblicas Socialistas da América Latina está sendo refutada porque seus asseclas não gostaram da figura representativa, um urso. Agora querem instalar a ONSAL, Organização Nacionalista e Socialista da América Latina, cujo símbolo será uma onça, animal nativo desta região e ecossistema. Observação, diz ela, é fake news. KKK, saudações a todos, Denise de Bagé. E a Thaís Chicão está adorando que estamos falando sobre o internacional dela, né? Que é o meu Inter, diz ela. E que bom te ter de volta, Chicão. Foi o que ela acabou de dizer. Marne Barcelos. Eu quero aqui fazer um registro muito importante. O registro é sobre a banalização do assassinato no Brasil. A morte de dezenas de pessoas todos os dias no Brasil. 63.600 pessoas foram assassinadas no ano de 2017. Uma senhora no Rio de Janeiro estava dentro do quarto do hospital, uma bala perdida atingiu o olho dela, deverá ficar cega. Um menino de 16 anos ganha o celular do pai, R$200, é assassinado por causa do celular. Outra menina de 18 anos entrega o celular, estava com o display rachado, o camarada dá um tiro no peito dela, porque ela estava debochando, entregando ele a isto. E o principal de tudo é que apenas 8% dos homicídios são descobertos, são resolvidos no nosso país. No momento em que a polícia científica não existe, não tem equipamento, no momento em que a polícia civil brasileira, não estou falando a polícia militar, o tratamento ostensivo, estou falando da polícia civil, que tem os investigadores que vão lá, os detetives que vão lá procurar saber quem são os assassinos ou assassinas, etc. Não funciona, não por culpa dos profissionais da polícia civil, mas sim por culpa da falta de equipamento, por culpa de a polícia científica não estar atualizada dentro do Brasil para descobrir isso, e porque também não existe prevenção ao crime através da educação nesse país. 8% apenas dos homicídios são resolvidos. Aonde vai parar o nosso país? Aonde nós vamos chegar? Qualquer um de nós aqui pode ser assassinado a qualquer momento. Nós que andamos na rua, eu que ando pela rua, que caminho, eu sei que a qualquer momento eu posso levar um tiro no meio da cara, principalmente por dar esse tipo de opinião aqui. Mas vou continuar dando esse tipo de opinião. Só tem um jeito. Eu sei. Eu conheci o Mariel Marisco. Mas claro. Eu conheci ele,
Eu era um daqueles caras que ficava atrás do Jô Soares no Planeta dos Macacos, que eu namorava uma gata que ela participava do Planeta dos Macacos. Ficava abanando lá. Foi a primeira vez que eu saí na televisão, eu e o Jaime Renato, que você se lembra. Na época do Mariel Marisco, não tinha essa. Nós precisamos de uma polícia truculenta, uma polícia boçal, que não respeita nada, e direitos humanos zero. Direitos humanos só servem para marginal. Essa praga de direitos humanos devia ser exterminada. Vê se direitos humanos tem na Rússia, vê se tem na China. Agora, tu imagina só a bandidagem em Manhattan. Dizer o seguinte: toque de recolher em Manhattan. Ninguém pode sair de casa às 10 da noite, depois das 10 da noite. O que o Trump manda fazer? Megafones em Manhattan. Quem não sair de casa agora vai sofrer um ataque aéreo. Os F-16 destrói Manhattan. Nos Estados Unidos, numa simulação, seria assim. Agora, no Brasil, não. No Brasil, eu mato gente todo dia, na sinaleira, em tudo que é lugar, e a polícia. A polícia não tem mais moral, a polícia se perdeu. Tinha que ter uma polícia violenta. Só acho isso. Mariel Marisco foi o meu herói. Tudo bem, ele se corrompeu depois, mas todo mundo se corrompe nesse país. Enquanto ele não se corrompeu, o Rio viveu a época de áurea dele. Não tinha bandido. Dona Magda, você com medo de silenciar, da ideia de concordar, quer dizer que discordo veementemente de 80% do que disse meu querido amigo Chicão, mas não vou ficar me repetindo, senão a gente vai ficar chato. Mas o que eu disse, o senhor não discorda. Não, estou falando com o meu amigo Chicão ali. Chicão, não vou estabelecer litígio sobre esse troço de violação de direitos, de a polícia ter que matar. Eu não quero nada. Eu não quero nada. Eu disse que não vou me repetir, porque senão nós vamos ficar chato. Ele só disse que não concorda com a tua opinião. Eu tenho medo de silenciar e acharem que eu concordo. Mas a liberdade só serve para bandido, não para nós. Foi claro, todo mundo entendeu. Não é dificuldade de compreensão, é dificuldade de concordância. Então eu não vou estabelecer um debate de uma coisa que não precisa. Eu só quis dizer que eu discordo disso aí. Eu só queria analisar uma coisa que disse o Mani, dona Magda. Isso sim, Mani. Eu acho que, porque às vezes a estatística nos dá um número, mas hoje existe o tráfico, hoje existe o crime. Tá? E estes crimes propositadamente não são investigados porque eles consideram uma forma de uma limpeza. É uma purificação que faz. Eles se matam entre si e ninguém... 92%? Não, é isso que eu queria dizer. Eu gostaria que nós tivéssemos acesso a efetivamente uma pesquisa que tirasse o crime social do crime do tráfico hoje, que a gente sabe que essas chacinas aí que a gente vê, morre 20, morre 25 e morre coisa, e eles entram nessas estatísticas, o que é diferente desses 3 que tu trouxeste, que chocou o país inteiro, esses 3 crimes que tu traz, mas eles, dentro de uma chacina de 30, 35, 40 que o tráfico matou também este fim de semana, eles se dizimaram entre si, ele volta... Aqui em Porto Alegre, nós tivemos coisas então, por isso que eu gostaria de ter essa estatística. Não é o narcotraficante, é o bandido. Aquele que entra e quer roubar o celular do relógio. Sim, esse matou esses 3 caras. Sem dúvida. Matou essas crianças. Nós estamos falando em matar e coisa, e tem uma telespectadora que chama a atenção, e até porque sabe que o Gustavo Vitorino é um músico, né? E certamente, falando em Aretha Franklin, ele deve se manifestar. Muito doente. Nossa, está muito doente. Uma voz espetacular. Gravemente doente, está à morte. Ela faz algum tempo. A Aretha Franklin é uma cantora que nasceu... E agora ela está já terminal. Nasceu do gospel americano, com uma voz potentíssima. 76 anos. Cantava numa igreja, ela cantava em igrejas com aqueles cultos de igrejas pentecostais, né, nos cultos. Cantava sem microfone. Igrejas gigantescas, igrejas de 800 metros quadrados. A potência da voz da Aretha Franklin acabou se tornando ainda mais conhecida e mundialmente projetada com o filme Blues Brothers, Os Irmãos Cara de Pau, quando ela faz o papel da esposa de um dos guitarristas da banda dos Blues Brothers e canta um blues de forma assim exacerbada. Daquele dia em diante, os próprios americanos começaram a explorar a Aretha Franklin em outros segmentos. Colocaram ela além da música gospel, trouxeram ela para a música popular americana, explorando especialmente a capacidade que ela tem de improvisar no jazz. Daí então, ela se tornou uma das maiores cantoras americanas de todos os tempos. Há 2 anos atrás, ela participou do Grammy, já convalescendo da doença e atacada pela idade, e mesmo assim, frágil e com uma bengala,
mostrou a mesma potência de voz. Uma das maiores vozes americanas de todos os tempos, a Aretha Franklin. Marne. Olha, eu tenho uma frase... O Chicão queria falar... Mas fala. Eu só queria completar alguma coisa sobre o narcotráfico. Eu estudei muito narcotráfico, inclusive na faculdade, no início do narcotráfico e no narcotráfico hoje. O narcotráfico, ele não é o que representa os morticínios. O narcotráfico briga contra o narcotráfico. O presidente Uribe, quando o Pablo Escobar morreu em Medellín, o que aconteceu? Os cartéis de Medellín continuaram de Cali, continuaram de Barranquilla. Só que tu negocia com o narcotráfico. Como é que foi a negociação colombiana? Medellín, na cidade de Medellín, Barranquilla, Cali, vocês fazem o que quiser com a cocaína. Só que não é admissível um assalto na cidade. Não é admissível um assassinato. O narcotráfico seria, entre aspas, uma polícia invisível do Estado na cidade. Hoje, o Mário pode confirmar para mim, Medellín é uma das cidades mais seguras da América do Sul. A Colômbia continua traficando pra caramba e mandando tudo pro México. Cali. E o México que distribui, que é o grande problema. Então, negocia com essas facções, negocia com o narcotráfico, que o cidadão civil vai ter uma vida normal, sem assalto. Agora, o governo acha que ele tem, com essa política de educação, sei lá o quê, ele acha que ele vai banir o narcotráfico? Não vai banir nunca. Dona Magda, dois assuntos importantes. Hoje, em 1960, era eleito como presidente dos Estados Unidos o senhor John Fitzgerald Kennedy, em 1960. Pela primeira vez, a televisão americana usou do seu poder através dos debates que foram realizados entre o democrata Kennedy e o republicano Richard Nixon. No primeiro debate, que foi o debate mais importante de todos, apresenta-se Kennedy, jovem, bonito, bem barbeado, bem dormido, etc., contra o Nixon, que havia viajado a noite inteira e chega para gravar, para participar do debate, foi ao vivo, desculpe, não foi gravado, barbudo, com a barba por fazer e com olheiras profundas. Então deu aquele choque, né, para o telespectador, a telespectadora, principalmente aquele choque, né? Aquele choque olhando o Nixon com a cara meio acabada e o outro bem jovial e tal. Esse primeiro embate na televisão foi definitivo para isso. Ganha o presidente Kennedy, o primeiro presidente católico da história dos Estados Unidos, com apenas 105 mil votos, mais ou menos, de diferença. E o segundo assunto, a data importante, hoje, 4 anos da morte do Eduardo Campos. Do avião. 4 anos hoje já, e até hoje, segundo aquele relatório, não tem uma causa precisa da queda daquele avião. Que horror. Alice. Eu queria falar da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, que está completando 9 anos de história. E para comemorar, eles vão fazer uma apresentação especial, que vai ser nessa quarta-feira, a partir das 19 horas, no Teatro do Centro Cultural e Histórico, ali da Santa Casa. É um evento gratuito e também quem quiser conhecer mais sobre essa orquestra, que foi criada lá em 2009 e que ela proporciona a crianças e jovens a inclusão social por meio da música, pode entrar ali no site, que é orquestrajovemrs.com.br. Eles dão um auxílio mensal para os jovens e eles estão precisando de recursos. Então, quem quiser e puder ajudar, pode acessar. Será bem-vindo, né, Carlos? Aqui no WhatsApp, sobre os comentários sobre violência, a Jussara de Gravataí adorou o comentário do Ruschel sobre violência, mas a Dione Machado de Campo Bom diz que não, que quem está certo é o Chicão, inclusive se ele se candidatar tem o voto dela já. E o outro telespectador está muito indignado, olha o que ele pensa sobre como resolver toda essa situação. Boa noite. Roubo a bancos, a festa dos marginais continua, nossas agências estão à mercê de bandidos covardes que humilham a população. É fácil resolver esta escalada de violência, basta agir com rigor e seguir 4 passos, segundo ele, o nosso telespectador Carlos Alberto Belinasso. 1. Prisão perpétua e pena de morte para traficantes, assassinos e ladrões de bancos. 2. Imediata cassação de advogados defensores de marginais. 3. Imediato afastamento de promotores e juízes que favorecem marginais e pessoas perigosas. Não se enganem e tal. Então, assim, só para os nossos colegas advogados comentarem o quanto essas 3 medidas que eu li não podem ser implementadas para a gente continuar numa democracia. É verdade. Para a gente continuar vivendo, as pessoas elas têm direito à defesa, não é verdade, Ayrton Ruschel?
O Estado fornece o advogado. Se tu não tem condições de contratar um advogado, o Estado te fornece o advogado, porque tem que ter o contraditório exercido para que seja legal a punição. O senhor tem direito a dar um telefonema para o seu advogado. Exatamente, mas para que as pessoas não fiquem dizendo aqui no WhatsApp que o Russo é de esquerda, que o Russo é de esquerda. Começou de novo. Eu gostaria que o Gustavo Vitorino, que é dito de, entre aspas, de direita, também concordasse que precisa de advogado, Gustavo. Não, precisa não. É obrigatório. A pessoa tem o direito de se defender, porque eles estão falando, defender bandido. Mas quem é que decide se o sujeito é bandido ou não? Quantas pessoas já foram acusadas inocentemente e foram inocentadas pelo trabalho de um advogado? Então, quer dizer que qualquer pessoa que for acusada de roubo agora tem que ir pra cadeia, tem que não sei o quê, tem que matar, tem que... Não, tem que saber até que ponto... Olha, com todo esse critério, e num sistema judicial rigoroso como é o americano, volta e meia descobre erro judicial. Imagina no Brasil. Então, 20, 30 anos depois, porque lá tem prisão perpétua. Então tem que ter, sim, um advogado. As pessoas têm direito a ter advogado. O mais hediondo dos criminosos tem direito a ter um advogado, sim. E não é questão de direitos humanos, é questão de lei. A pessoa tem o direito de se defender. Olha, agora, eu posso a nossa legislação pode ser mais rígida do que... E esse é o problema. A legislação... Esse é o problema. Aí é diferente. A legislação mais rígida e, especialmente, o judiciário. Porque como é que eu vou cobrar um mecanismo policial e punitivo num país em que a ajuda de custo de um magistrado é maior do que o salário de 92% dos trabalhadores brasileiros? É uma equação difícil de resolver. Não dá para fechar. Não dá para fechar. Já que vocês estão falando de advogados, que situação é esta criada por este advogado que se chama Carlos Alexandre Clomfaz, que enviou uma petição, documento à ministra Carmen Lúcia, e não para que ela não dê seguimento a esse aumento dos magistrados, e também entrou com uma ação popular justamente contra isso. Como é que é isso juridicamente? Porque os telespectadores perguntam, leem, não sabem o que é isso. Quer dizer, o advogado chegou lá e fez... Sim. Não, um advogado que peticione num processo sem procuração de um suposto cliente é uma petição inócua. Ele precisa legitimidade no polo ativo. Num processo. A ação popular, sim, esta pode ser movida por qualquer um e ele está... Sim, é uma ação popular, para barrar o aumento. Legitimado. E sabe quem é que vai julgar? O próprio. que dá o aumento, que deu o aumento. Ele vai julgar o aumento dele. A gente tem que cuidar muito dessas ações, normalmente são as que dão repercussão. Na verdade, as pessoas estão muito mais em busca de popularidade, de se tornarem conhecidos do que algum saber jurídico diferenciado, porque é muito rápido para uma complexidade de uma matéria. Ele até pode fazer, mas não tem efeito. Não, ela vai tramitar. Sim, vai tramitar. Fazer pode fazer. Se ela vai ter sucesso, é o que nós dissemos. E é necessário ser advogado para entrar com essa ação? Sim, não, representado por um advogado. Essa é uma ação, que tem os requisitos formais legais, né? Não, é só o habeas corpus que não precisa de advogado, não é? Sim, senhor. Olha aqui, boa noite. Chicão, infelizmente, está certo. Com uma pomba branca e uma rosa, não se combate a violência. Leis rígidas, sem progressão de regime. Escolas de tempo integral para evitar que essas crianças entrem para o crime. Pois depois de entrar não adianta. A ressocialização do Brasil é uma piada. E é mesmo, é uma piada. Mas deveria acontecer, mas é uma piada. É uma coisa que é da esquerda total. A esquerda que prega a melhor coisa do mundo seria que o sistema funcionasse. Daqui a 50 anos. Como é que você vai transformar o Fernandinho Beiramar de presidente da SAC? Mas é o que ele está falando. Por isso. E Capão da Canoa é impossível. Está falando das escolas. Das escolas, claro, para não formar mais criminosos. O Chicão, sem querer, tocou num assunto aí que está fervendo na internet, envolvendo um clube social aqui de Porto Alegre e um conhecido artista gaúcho que recebeu bola preta na coisa lá e descobriram que era por conta... Vamos dar os nomes, vamos lá. Eu não daria. Quer dizer, até não, porque tu não vai poder falar nela, né? Ah, sim, a candidata. Tu não pode falar nela. Nós não podemos falar. Não, mas é uma notícia, eu acho que... é uma notícia. Alô, TRE Câmbio. Alô, TRE Câmbio. Põe assim, aspas. O cantor Duca Lindecker, que é velejador e é casado com a candidata Manuela Dávila, candidata a vice-presidente na chapa do PT, queria retornar ao Clube Veleiro do Sul, onde ele já participou, já foi sócio,
E o Clube Veleiros do Sul tem um regimento interno que possibilita aos associados de negarem a inclusão de um candidato. A famosa bola preta, né? E foi dado bola preta a ele por conta de uma, digamos assim, do fato dele ser casado com a Manuela. Sim, e que ela teoricamente seria PC do B, que teoricamente ela é do Partido Comunista, teria uma ideia contra as elites e o Clube Veleiros tem um conceito, enfim. Só que isso acabou provocando uma, digamos assim, uma crise interna no próprio clube. Imagina. Porque teve pessoas contra e a favor disso. Teve gente que ficou constrangida. Com razão, né? Constrangido. E outras pessoas entenderam que seria uma violação dos princípios do clube por conta de política, enfim. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É um assunto absolutamente espinhoso. Mas, assim, o fato da dona Manuela Dávila pertencer ao Partido Comunista do Brasil não quer dizer que ela seja uma pessoa a ser repelida socialmente. Eu acho que aí é preconceito. Eu entendo que seja de direita, de esquerda, reacionário, conservador, comunista, libertário, enfim, não importa. A pessoa tem o direito de ter suas opiniões. O que vale para um clube é o comportamento dessa pessoa. E ao que me consta, dona Manuela Dávila nunca se envolveu em bebedeiras, nunca se envolveu em escândalos, nunca se envolveu em problemas na esfera social. Pessoalmente, é uma pessoa que tem a sua conduta. Como muitas que são associados do clube. Sim, mas o Leopoldino Juvenil tem isso há 50 anos, parece. Você que é sócio do Leopoldino Juvenil não pode chegar lá, eu quero ser sócio. Não passa. Não, mas o problema não é esse. O problema é que lá foi escancarado. Ele já frequentava o clube. Ele é velejador, ele já frequentava há anos e tal. Aí quando ele quis se associar com a família... Tudo bem. Eu não sou presidente mas eu não tenho que me meter de nenhum clube desse, mas eu sou presidente, eu vou dizer, mas essa senhora, o que ela quer com veleiros, essas coisas? Ah, mas Chicão. Coisa de... Chicão. Não. Aí tu tá entrando na esfera, na discussão política, na discussão ideológica. É um clube social. O clube social recebe as pessoas que têm boa conduta, bom comportamento, um histórico adequado. Ao que me consta, a dona Manuela Dávila, não tem procuração para defendê-la, sou inclusive contrário às ideias políticas dela, às ideias ideológicas dela, mas ao que me consta, a dona Manuela Dávila nunca teve um comportamento inadequado, o cantor nunca teve um comportamento inadequado, são pessoas que têm sua vida privada dentro de um padrão de respeito. Então, assim, foi uma decisão que o clube tomou, agora o clube vai ter que arcar agora com a imagem pública que ele firmou. Porque, na minha opinião, a minha opinião foi preconceito. Ponto. Também. Dona Magda, eu tenho uma frase que eu trouxe, eu não sabia que eu ia poder usá-la nesse momento, mas essa frase é importante demais. Do Honoré Balzac, o grande Balzac. A igualdade pode ser um direito, mas não há poder sobre a terra capaz de a tornar um fato. Tá aqui a frase, tá aqui, ó. Balzac. Que nós acabamos de falar. Alice, pega pra lá. Eu tenho um recado para os fãs de Chico Buarque. É que restam poucos ingressos para o show dele em Porto Alegre. Ele que está com a turnê do disco Caravanas, álbum que é um dos mais indicados aos melhores do ano. Então, a apresentação vai mesclar músicas de sucesso desse último trabalho dele com clássicos dele desde os anos 60. Então, vão ser 3 apresentações nesta sexta, sábado e domingo no Auditório Araújo Viana. A senhora me repreendeu, entre aspas. Eu? Vamos fazer uma simulação. Nicolás Maduro cai do poder em Caracas, vem morar em Porto Alegre, quer ser sócio do Country Club. Os caras não vão deixar. Não, desculpe, o Nicolás Maduro é um criminoso. Não, ele é um esquerdista. Ele não é esquerdista, ele é um criminoso. Ele destruiu um país, cometeu crime, mandou matar gente. Mas não foi julgado pelo Tribunal de Haia. Não é questão de julgar. Direito. Chicão, não é questão de ser julgado pelo Tribunal de Haia ou não. Ele tem que se defender também. Não. Ele pode se defender, mas o seu Nicolás Maduro... Até provar, ele não é. Mas o seu Nicolás Maduro teve um comportamento inadequado em público, ele tem uma conduta, ele é um ditador...
Ele é um assassino. É um ser ignóbil. É um ser Não pode ser sócio do Caltro. Não, para aí, você. Não deve. Não, para aí, Chicão. Você comparar Manuela Dávila com esse sujeito, aí para aí. Não. O Duca Lineker com esse sujeito. Vamos falar de coisa boa. Os melhores músicos pop do Rio Grande do Sul. Vamos falar de coisa boa para você que está aí nos acompanhando. Pois o Rogério e a Denise mandaram um recado para mim, né? Ou mandaram um WhatsApp, na verdade, para avisá-los que chegou um novo estoque da cama articulada King Coil. Lembra daquela cama? É aquela mesmo, aquela maravilhosa, que você pode escolher as várias, infinidades de funções que ela tem, com um simples toque no controle remoto. Pois é, com esse simples toque você tem 1000 opções. Tem como ajustar a cama para ver a TV, para evitar aquela dorzinha chata nas suas costas. Tem também a função de gravidade zero, ou seja, aquela que você fica assim completamente estendido. Posição longe, pés para cima, pés para baixo, posição flat, até entrada de USB. E o que você quer saber da cama, né? Um colchão maravilhoso de látex. A propósito do colchão, se a sua cama for de casal, você pode escolher. Eu gosto do mais macio, você gosta do mais durinho. Então, cada um tem um colchão que gosta. Mas esta cama ainda tem funções de massagem. Acredite, massagem superior, interior, regulagem de intensidade. Essa cama é incrível. Você só tem que deitar, conduzir o controle remoto e você vai ficar muito bem. Digo a vocês, foi uma descoberta maravilhosa que eu fiz, foi uma das melhores decisões, que você pode tomar. Recomendo muito a vocês que aproveitem e garantam a sua. Passe na Sleep Shop, na 24 de outubro, 1363, com estacionamento próprio, e peça a cama da Magda Beatriz, porque você sabe que só com ela você vai ser feliz. E você merece dormir bem como eu. Durma no colchão da Sleep Shop. Boa noite, bancada show. Gostei da opinião do Chicão Tofani sobre o Guerreiro. Ele não gostou, é sinal que vai dar certo. Tu tá com essa fama de não acertar, Chicão. Abraços, Volney Matos, ele é de Imbé. Tu tá com essa fama. É fashion. Eu até quero que o Guerreiro dê certo, eu sou fã dele. Foi namorado da Frisa Monique Eves, é um cara que tem a ver comigo, todo tatuado. Eu vou me encontrar com ele na noite. Tatuado, Chicão? Não, eu não, mas ele tem a ver comigo. As ideias dele com tatu pra mim. Vou ver ele muito na noite. Acho legal, tatuagem. Acho que é uma personalidade. Mas ele é da noite? O Chicão acaba de entregar. Acabou de entregar no Rio, solteiro, boa pinta, ganhando 1 milhão por mês, a gente ficava dentro de casa. Debaixo da cama. Não, tu comparou com o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mas não Cristiano bebe, Ronaldo não é diferente, fuma. Um cara casado. É diferente que Mais ou Ele não menos, tem né? A Sleep Shop, Mais né? ou menos, ele é casado. Não, mas que ele casa com mulher de uma vez só, é que nem eu. Ele não é ficante, bagaceiro é o ficante. Tá E bem. agora tem Não. grandes chances, né, do Cristiano Ronaldo visitar o estado, porque a irmã dele se mudou pra cá. Tinha que se mudar pra Gramado. Todo mundo indo pra Portugal e ela resolveu vir pra cá, se apaixonou que ele venha por pela aqui, cidade. mas enfim. Mas aqui entre nós, Paris não Gramado e será mais a Canela mesma, dona é uma Magda. ilha, é um charme, né? Um charme. Vamos lá. Paris não será mais a mesma. Eu, quando li a notícia, eu fui primeiro ver com sites confiáveis, agora está difícil. Não, e depois fui na minha última fonte, quem esteve, porque eu já faz alguns anos que lá estive, mas quem esteve recentemente lá foi a dona Carla. Lhe consultei, mas ainda não foi na oportunidade dela. Colocaram, Gustavo, à beira do Rio Sena, mictórios públicos. Sim. Mas não os nossos mictórios públicos tradicionais. Aí eu fui atrás do vídeo, porque eu não consegui, eu fui ler a descrição, como é que era. eu não conseguia entender como é que funcionava o troço, porque eles davam uma explicação de como é que funciona, aí fui pro vídeo. É inacreditável. Se fosse no Brasil, se fosse no pop do Brasil que botasse um mictório daqueles, Dona Magda. É um luxo. É um luxo. Ele é um bretezinho com 2 abas do lado para proteger o membro do moço. Né? Então ele vem, exato. Não, mas é isso. Tá bem, sua surpresa é porque assim. Não, eu não estou surpresa. Estou tentando escrever como é. É um brete com uma proteçãozinha aqui, uma planta aqui e aonde tu deságuas. Tu deságuas. Então tu chega já 1 metro antes, os meninos já vêm se aparamentando para enfrentar a máquina e ficam ali
protegidinho assim, em plena beira do Rio Sena. Eu sugiro a todos que vão olhar. Para as meninas, eu fiquei imaginando se pudesse fazer uso. Acho difícil. Acho difícil. Não existe. Acho difícil. Na verdade, a gente vai ter que usar fraldão. Tá a maior revolução, eu estou brincando, mas é uma coisa que se imagina aqui, lá está causando a maior revolução, essa discussão. O autor diz que pelo menos vai terminar com aquela questão dos meninos estarem urinando, né, em praça pública. Quase que você diz mijando, né? Não, quase que eu tranquei no M. E há já o povo se organizando para fazer o que eles aqui seria uma ação popular, né? Lá tem outro nome, estão entrando com uma ação para tentar a retirada, mas já está lá, e quem não tiver oportunidade entra para conhecer esses mictórios públicos. Já que a gente está falando em assuntos internacionais, eu queria chamar a atenção que hoje saiu na imprensa internacional uma decisão do júri de São Francisco, na Califórnia, condenando a empresa Monsanto a pagar 290 milhões de dólares a um jardineiro de 46 anos que conseguiu comprovar na justiça que ele tem um câncer ao usar por alguns anos, se não me engano 4 anos, o herbicida que há 40 anos a empresa tem como seguro, né? É uma ação que repercute no mundo inteiro. Isso com certeza vai gerar um assunto ainda grande na mídia e também nos meios jurídicos, mas principalmente a nós no Brasil nos afeta na medida em que nós temos uma liberalização de usos de agrotóxicos que em outros países estão terminantemente proibidos. Então, a reflexão que eu gostaria de trazer é o seguinte: se nós tivéssemos condições de, ao comprar um alimento, identificar o uso do agrotóxico em grande escala e outro que não tivesse o mesmo uso e que os valores de ambos fossem compatíveis, será que nós íamos consumir esses alimentos? Nós iríamos dar para as nossas crianças esses alimentos? Então fica aí o registro, o alerta e a possibilidade de muitas pessoas que se sentem, prejudicadas que entrem na justiça. Eu não sei se tu ficou sabendo, né, que as ações da Bayer, que adquiriram recentemente a Monsanto, elas caíram nessa segunda-feira 14%. Sim. Elas perderam 14 bilhões de dólares no valor de mercado por conta dessa ação. E isso afeta por quê? Porque, primeiro, que foi um julgamento que aconteceu no estado da Califórnia, onde produz muitos alimentos, né? É a corte americana, que é super respeitada no mundo inteiro. A empresa é uma empresa que há 40 anos segura firme, mas eu volto a repetir, nós temos que cuidar porque há uma regulamentação e um projeto de lei que quer ainda liberar outros agrotóxicos que estão proibidos. E isso realmente, médicos estão aí, com certeza podem se manifestar, estudos, pesquisas já comprovam que esses agrotóxicos podem afetar a nossa imunidade, enfim, e gerar câncer. Então, fico alerta. Deixa eu entrar um pouquinho nesse assunto e esmiuçar. O tema que está em discussão é o glifosato. Glifosato é um componente utilizado pela Monsanto há muitos anos. 40 anos. Nos seus herbicidas. Eu prefiro não chamar de agrotóxico, eu prefiro chamar de herbicida, porque nem todos são tóxicos, né? Então, assim, a Monsanto foi comprada no ano passado pela Bayer alemã. A Monsanto é americana, a Bayer é alemã. A Bayer comprou a Monsanto, digamos assim, por um preço em conta, diante de algumas ações que a Monsanto vem sofrendo ao redor do mundo por conta desse uso do glifosato, desse produto glifosato. O que acontece? Essa é a primeira condenação que a Monsanto, no caso a Bayer, recebe. É uma condenação que ainda cabe recurso para a Suprema Corte Americana, mas é uma condenação que deixa todo mundo de cabelo em pé, porque essa ação vai trazer no seu rescaldo dezenas, centenas, milhares de ações ao redor do mundo. Aqui no Brasil, o uso do glifosato nos herbicidas da Monsanto ainda é motivo de discussão pela Anvisa. A Anvisa, há quase 10 anos,
vem sendo consultada e aguarda para se manifestar. Acho que estão esperando os americanos decidir para decidirem aqui. É uma situação extremamente complexa porque envolve saúde pública, como a Roberta falou, é um negócio seríssimo porque envolve saúde pública, mas o mais importante, envolve a saúde financeira de um dos maiores grupos de produtos agropecuários e agrícolas do mundo, que é a Bayer. Então, assim, repercutiu bastante esse julgamento, mas esse julgamento está sujeito a questionamentos ainda, porque foi um julgamento pela Corte Californiana. A Bayer vai recorrer para a Suprema Corte Americana, que é uma discussão técnica sobre o assunto. Vai haver um acordo. A discussão técnica, Marne, é muito complexa. É muito complexa. Até que ponto o glifosato prejudica ou não a saúde? Essa é a discussão que está posta. Nós discutimos isso aqui há 2 semanas, batemos boca sobre isso. Exatamente. Eu não vejo credibilidade em nenhum órgão no Brasil para regular sobre uma matéria tão séria, que a solução venha de fora, que a gente possa dar um pouco de credibilidade ao que decidiram. Acabar num grande acordo. Concordo. Esse projeto de lei de flexibilização da lei dos agrotóxicos, ele já passou por uma comissão. Então, realmente, ele está andando dentro do nosso Congresso e nós temos opiniões diferentes na bancada, mas, na minha opinião, realmente é um absurdo, porque a gente está vendo uma proliferação enorme de doenças, né? E os estudos já têm comprovado, tem que ter uma atenção redobrada. Não é hora, como disse o Ruschel, de modificar uma coisa tão importante como essa. Eu também acho um absurdo, e só lembrando que só nos Estados Unidos a Monsanto enfrenta 5.000 ações semelhantes a essas. Certamente poderá aumentar e muito, né, Alice, essas ações. E eu queria indicar um documentário que ele está liberado no YouTube para quem quiser ver, que é O Mundo Segundo a Monsanto. É um documentário de 2008 que explica melhor sobre esse caso aí para quem tiver dúvidas. Tá. E como é que é o mundo? O Mundo Segundo a Monsanto. Tá, o Mundo Segundo a Monsanto. Vamos só tomar cuidado para não ficar crucificando uma empresa do tamanho da Monsanto. É um dos maiores produtores mundiais de herbicida, desenvolveram produtos nós estamos só informando. Desenvolveram produtos que beneficiaram demais os agricultores. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos a produção de arroz atinge 80 sacas por hectare. Produção. Um negócio assim fantástico. Produção de soja passa de 65 hectares por hectare. Milho. Então, assim, tem um índice muito alto de produção. Então, vai ficar dizendo, produz veneno. Não, calma. Está sendo julgado, está se decidindo. A Monsanto vai apresentar laudos internacionais, porque ela não vende só para os Estados Unidos, ela vende no mundo inteiro. E países como a Alemanha, como a França, são rigorosíssimos também. E outra coisa, Vitor. País do Oriente, Japão, então... A Bayer jamais iria entrar no negócio desse porte se houvesse esse perigo... Esse perigo todo de perder a empresa, porque a empresa vai à falência com isso. Sem dúvida. Falando nisso, dona Magda, a esperteza é tão grande que o senhor Fernando Haddad, que será o provável candidato do PT às eleições, ele mudou o nome. Fernando Lula Haddad. Fernando, é verdade? Fernando Lula está aqui. Mas não, é o nome dele de mudou de o nome guerra político. Está aqui. Não lembra que quando aconteceu do Lula ser preso, todos mudaram seu nome na Câmara de Deputados. Ele vai registrar a pessoa quando votar, vai votar nesse nome. Mas que baixo. Deixa eu só fazer um comentário e agradecer para a Lena, não sei se é o Inter ou Winter. Ela fez uma foto nossa do programa, minha em especial, do programa de sexta-feira, e me mandou para ser tirada da televisão. Ficou muito legal, Lena. Gostei muito da foto. Muito obrigada. Aqui no WhatsApp, caso Manuela Duca, são regras do clube, aceitar ou não associados e deve ser respeitada. E os outros que não foram aceitos? Também é discriminação? Pergunta o nosso telespectador. Não, que a gente só sabe esse, né? Se o senhor nos contar quais foram os outros, a gente pode até dar opinião. Ninguém está dizendo que o clube cometeu um ato ilegal. Ninguém? Mas tu sabia, cara, que a Ferrari é a empresa mais discriminatória do planeta? Para te comprar um carro zero, tu tem que ser personalidade, artista, jogador de futebol. Para, Chico. Em São Paulo, a loja da Ferrari, qualquer um entra lá, faz o cheque e sai com o carro. Para. Usado sim, zero não. Não, novo. Ferrari Thaís Costa, eu já li o teu e-mail, já dei os teus cumprimentos pro Chicão Tofani. Tu não estava prestando atenção no programa. Dá um chequezinho de 1 milhão. Dá um chequezinho de 1 milhão, leva o carro na mão. Usado leva, zero não. Não leva. Qual é o marketing da Ferrari? É a Fórmula 1 e quem está dirigindo.
Imagina um marginal dirigindo uma Ferrari. O senhor acha que o senhor Vitorino andaria de Ferrari? De repente eu daria, porque tem um programa de televisão, um formador de opinião, daria. Bom. Agora, um dentista, o Zé Guimarães, ali não consegue. Pode ter dinheiro. Não é formador de opinião, não é artista, não é nada. Acabei de receber uma mensagem aqui que me deixou apavorado. Aquele vídeo da internet, só num site aqui, Giro Brasil, acabou de atingir 1.978.602 visualizações. Aquele que ele faz a pregação. Eu fiz um comentário sobre o socialismo brasileiro. Ou seja, já passou de 4 milhões de visualizações aquele vídeo. Famoso, né? Se eu imaginasse, eu tinha posto um comercial. Compre a banana caturra em lata, que é bem... Magda, o inquérito com relação à morte do Eduardo Campos diz o seguinte: o inquérito apontou 4 possíveis causas para a batida. A Polícia Federal recomendou o arquivamento do caso por entender que não há como determinar quais fatores provocaram a queda. Para o caso ser arquivado, definitivamente, essa conclusão ainda precisa ser aceita pelo Ministério Público. Não há prazo disso, falha no profundor, falha no compensador, enfim, o Alessandro Toledo que enriqueceu mais as nossas Essa notícia informações. a gente disse que não, ele só enriqueceu mais. Federal. Ele enriqueceu, Gustavo. Tem uma notícia circulando que essa notícia já repercutiu em janeiro desse ano, de que o Bolsonaro tem uma funcionária que é a tal da Val, que recebe R$1.300 e poucos pelo gabinete, mas trabalha vendendo açaí numa praia e trabalhando na casa dele como faxineira. Bolsonaro hoje disse para o site UOL que ela já ligou e já pediu demissão. Então essa é a notícia de hoje, que ela já foi desligada. O UOL está preocupado com uma funcionária fantasma de R$1.300 do Bolsonaro. Essa foi a primeira pergunta do Grupo Folha sobre essa moça aí. Eu não vou tecer comentário porque a gente não deve. Eu dei a notícia. Isso, exatamente. Dona Magda, eu quero trazer uma notícia aqui mais uma vez pelo inusitado, ligado ao jurídico. É Gaúcho, um dos primeiros homens que usou o licença paternidade como se licença maternidade ou fosse. Ele é viúvo, tem 2 crianças pequenas e ele usou essa licença desses 6 meses para cuidar dos filhos. E como ele é psicólogo, ele acabou fazendo um livro, um estudo sobre isso, onde ele pensa em contribuir, e ele dá depoimentos extremamente interessantes, né? Ele contando como ele aprendeu, as filhinhas queriam fazer balé, né? A botar uma meia calça, fazer coque, essas substituições das atividades de manhã. É muito bonito, quem puder depois se familiarizar com isso, mas na verdade o inusitado dentro do ponto de vista jurídico foi o primeiro a usufruir desse direito, que na verdade deixou de ser só da mulher e passa a ser também absolutamente correto. Absolutamente correto. Gustavo Vitorino, nós estamos levando um baile aqui por causa da história do clube, tá? A Adriana diz assim, Adriana Catarina Magalhães: mas Vitorino, se ela prega que esses esportes são de ricos e é isso e é aquilo, que capitalistas são malvados e agora ela pode fazer parte do clube, tua lógica foi para onde? Não, mas isso aí é blá blá blá. É fundamento, é argumento. Eu estou falando de um regimento interno de um clube que recusou a presença porque a esposa... Sob a alegação? Não teve alegação. O clube não precisa dar satisfação. É bola preta, não participa e pronto. Tanto é verdade que o Duca, por participar do clube há muito tempo, acabou sendo superado, ele participou passou a participar do clube, e aí começaram os boatos internos, as reticências, e ele se retirou. Ele se retirou e disse: não, vou voltar lá para o Clube Náutico Guaíba, Iate Clube Guaíba. Ele disse: não, eu vou me retirar, eu quero estar num lugar onde eu sou bem recebido. E se lá eu não sou bem recebido, eu vou sair. É um direito também que ele tinha. Agora, olha bem, eu não tô fazendo juízo de valor. O juízo de valor quem faz é cada um, entendeu? Você tem o direito de pensar, por exemplo, eu tenho amigos na esquerda, na direita, no centro, em cima, embaixo, em tudo que é lugar. As pessoas têm o direito de pensar. Eu posso não concordar com o que você diz, com o que você defende, mas vou eternamente defender o direito de você dizer e defender. Mas o clube também não admitir. Mas ele não tirou a razão do clube. Ele só expôs uma situação que... Eu só contei o que aconteceu.
Temos um recadinho aqui. Fale. Boa noite, bancada. Onde tem mais buracos? Porto Alegre ou Novo Hamburgo? Asfalto tipo queijo suíço, kkk. Carlos de Novo Hamburgo, abraços. Acho que é Porto Alegre. Não, só pode ser Porto Alegre. Não tem como ser pior. Não, não, Porto Alegre. eu não me lembro agora que são tantas as ruas com buraco, eu não me lembro. Eu hoje andei numa, mas que era a senhora toda, como diria no popular, de cabo a rabo. Tá terrível mesmo. Buraco, não tinha como tu fugir do buraco. Sabe? Então tu tinha que assim, ó. Sabe aquele desenho animado que o bicho vem assim, pé por pé? Falando de buraco, a Freeway tá perigosíssima. Porque a Freeway é uma rodovia de alta velocidade. Sim. Olha, Gustavo, eu passei por ela agora esses últimos dias, fui bem. As pessoas têm reclamado. Não, mas olha, daqui para lá, talvez um pouco, mas de lá para cá não vi nada. Porque, assim, ó, uma coisa é um buraco no Assis Brasil, em que você passa a 60 por hora. Outra coisa é um buraco na Freeway, onde você passa a 100, não, isso sim. E eu fui cuidando, né? Justamente porque a informação que a gente tinha era essa. Eu vou te dar um depoimento de motoqueiro. É perigoso. Mas para motoqueiro se tu imagina, então se para um carro vai ser um amortecedor, vai ser alguma coisa, mas para uma moto é exatamente uma possibilidade de acidente. Está muito sério o número de buracos em avenidas as quais tu transita mais relaxada, porque teoricamente sempre estão bem revestidas, né? Tu tem enfrentado alguns buracos assustadores. Olha que a pessoa perde o controle do carro e acaba acertando outros. Né? Também. Esse que é o grande problema. Tá? Falando em dirigir, falando em veículo, o governo pretende facilitar a renovação da CNH. Quando o governo diz que vai facilitar, vai nos ralar. Vem mais uma taxa. Eu não preciso nem ler o que está escrito, que vai custar alguma coisa. Olha aqui, ó. É bomba. Olha aqui, presta atenção. Presta atenção. Motorista poderá realizar exames de aptidão física e mental em consultórios particulares. Quem vai ganhar? Os parentes deles que têm consultório particular, claro. Não, gente, não, isso aqui não pode vingar. Isso aqui é uma palhaçada. Tudo que eles inventam de fazer, eles fazem e nós nos ralamos sempre. Vai custar uma fortuna, vai ser tudo difícil, vão acabar com os centros, né? Os CFS, esses eles querem acabar. Não mexe, deixa assim, vocês não sabem fazer. Sabe, já tá ruim, não deixa pior. Não sei quem renovou carteira há pouco tempo, mas eu queria cumprimentar, o sistema porque está funcionando muito bem. É por isso. Mas esse é o problema. Esse é o problema. Está funcionando bem, mas não entra verba para eles, entendeu? Aqueles que, ó... Mas eu quero dar o depoimento antes que estive. Eu precisei... Quanto custa? É caro. 200 e poucos reais. Mas eu estou dizendo a sinceridade, tu marca, tu já fazes o exame médico, já entrega a tua antiga e já marca o dia para receber. Muito rápido, muito eficaz. Eles estão querendo passar a renovação para 5 anos. De 5 em 5, essa parte é positiva. Não, eu não quis falar porque a determinada idade é mais frequente. Depois dos 55 é mais frequente. Eu tenho ido lá mais seguido, dona Carla. Olha só, aptidão física e mental em consultórios médicos. Gente... Tá cheio de médico vendendo receita e atestado. Tu imagina, deficiência mental e motora por aí. Ai, faz favor, Mari, vamos ler os aniversários. O primeiro aniversariante de hoje é um grande cineasta britânico, Alfred Hitchcock, né? Diretor, né? O Suspense, muitos, Janela Indiscreta, Ladrão de Casaca com ela, né? Maravilhosíssima, né? A grande atriz. Pode ser, né? Não prestei atenção no começo. Também Os Pássaros com a Tippi Hedren e Rod Taylor e outros tantos atores, Cary Grant e outros tantos que fizeram grande sucesso nesses filmes. Mas falando em britânico, eu quero recomendar a vocês um livro chamado 5 Dias em Londres. 5 Dias em Londres, que conta a história dos 5 dias que antecederam a decisão final do Churchill de não concordar com a Alemanha nazista, não fazer o armistício, justamente quando a França estava prestes a ser derrotada pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Né? A personalidade dele dissecada, o comportamento dele, é impressionante esse livro. É um livro de 250 páginas, 5 Dias em Londres, que eu recomendo para vocês. O segundo, Neville Brand, 5 Dias em Londres. Neville Brand, ator americano de filmes B, né? Eu acho que eu vi uns 30 filmes com esse cidadão. E agora o ídolo do Chicão Tofani, Fidel Castro.
Fidel Castro estaria de aniversário no dia de hoje. Não, estaria de aniversário, nasceu em 1926. Que aquela camisa com a foto dele ou do Che Guevara devia ser preso. Aquilo é uma apologia à violência. Sim, com certeza. Só num dia o senhor Che Guevara mandou executar 200 contra-revolucionários. Num dia. Al paredão! Batista, a palavra do paredão veio dele. Claro, é dele, né? Reinhold Stefanes, lembram dele? Foi ministro, né? Curitibano, nasceu em 1939. Beto Guedes, violonista e cantor e compositor brasileiro. Marcelo Novaes, completando hoje 56 anos. A Britney Andrews, atriz norte-americana, de aniversário hoje, e também aniversário de morte de H.W. Wells, né? O homem, a máquina do tempo, aqueles livros famosos e tão maravilhosos. Eu que acredito que um dia tenhamos uma máquina do tempo para cima e para baixo, acho isto fantástico. Que um dia nós teremos a máquina do tempo, daqui a 20, 30 ou 50 anos. Por gentileza, me tirem uma dúvida. Seria lilás a cor das unhas do Chicão? Roger? Não, é cinza. É cinza espacial, que é uma cor da Sport 2018. Agora, na próxima semana, esse dedo aqui vai ser impossível fazer, porque eu fico roendo o dedo todo dia. Mas tu não pode pintar muito, Não, vou deixar um dedo em branco. Mas o senhor lava roupa, sim? O senhor não lava roupa? Não lavo roupa. Não mas queria ter essa experiência. Ele morde dedo. Senhor Marni, já que o senhor... Tu queria falar uma coisa aí? Não, eu só queria mandar um alô para uma amiga minha, a Sueli Mesquita, que ela lançou É Tempo de Mulher, um salão muito legal na Restinga Nova. Eu estive naquela região semana passada. Como cresceu Porto Alegre pro lado da Zona Sul. Impressionante. Hoje, a hípica, a gente se vê com uma coisa tão longe, parece que está em Belém, está praticamente integrada aqui em Porto Alegre. E o nosso querido Idair, que é um grande fã do nosso programa e fã da Magda Beatriz, está sempre dando um look no programa. Obrigada. Fala, Alice. O cantor Daniel, que já tem 20 anos de carreira solo, ele está com a agenda lotada de shows aqui no estado essa semana. As apresentações dele mesclam, né? Canções do início, lá quando ele cantava com o João Paulo, e músicas mais atuais. Então, nessa terça e quarta, ele vai estar no Teatro Bourbon Country, aqui em Porto Alegre. Na sexta-feira, ele vai estar em Pelotas, no Teatro Guarani. No sábado, ele vai estar no Teatro da UX, em Caxias do Sul. E no domingo, em Sobradinho. Olha, tá com a agenda mesmo. Chamou atenção como o show é cedo. É 7 horas da noite, eu acho que privilegiando o pessoal de mais idade. O show muito tarde é ruim, né? Acompanha todos esses anos e realmente estão esgotados já. Ruxa, ele é do signo de Virgem, o Daniel. Sim, não, ele tem uma paciência com as pessoas, é impressionante a paciência, ele atende todo mundo. As pessoas adoram o Daniel porque ele tem um temperamento. Ele é gente boa. Todo mundo gosta, eu nunca ouvi ninguém falar mal do Daniel. Senhor Marni Barcelos. Pois não, senhora. É pedido por um telespectador nosso, Jairo Fraga, de Nova Santa Rita, mas eu quero lhe dizer que eu assino do lado esquerdo. Pede para o senhor Marni falar sobre o tal barco que ele quase caiu no Rio dos Sinos, que ele falou hoje na rádio. O que aconteceu contigo, Marni? Eu vou explicar a situação. A Rádio Caiçara antiga tinha as duas. Não para. Tinha os transmissores eram do outro lado do Rio dos Sinos. Sim. E para atravessar tinha que ser num barco, numa piroga. Piroga. Aí surgiu a história da piroga. Da piroga, que eu andei de piroga, né? O senhor nunca sentou numa piroga? Não, eu também não. Mas é uma piroga no barco. Tá. Aí eu fui atravessar. E aí daqui a pouco ele começou a entrar água. E o cara remava. Mentira! Foi. E aí como é que foi? Tu foi a nado até onde? Não, aí conseguimos chegar, mas já aí tu pegou a todo piroga. molhado. Não, ele se agarrou na piroga. Sim, aí eu fiquei despirogado, né? Foi um negócio que foi terrível. A senhora viu, né? Que nos últimos instantes eu nem me manifestei, fiquei quieto. Achei muito bom isso, de bom tom. Porque se eu me manifesto, eu sou o responsável. Tu é o responsável. Porque veja que eu concordei com ele, fiz uma pergunta e não causou nenhum problema. Quando a senhora... Agora, eu vejo o seu Vitorino muito mais maduro. Deixa eu só falar. Quando a dona Magda me acusa que eu uso palavras diferentes, é que eu leio muito livro editado em Portugal. E essa é uma piroga, só que é uma piroga nacional. E piroga é o quê? É um pequeno barco, um caique. É um tipo um caiaque. Um caiaque. Agora entendi. Dona Magda, só quero para que não passe em brancas nuvens, o que não deixaríamos fazê-lo, até porque o tempo não está mais nublado, é que a Rosa Weber está assumindo
TSE. O TSE, exatamente. Por que a diferença de estilos, né? Porque isto é uma notícia, assim, lógico, aguarda-se com expectativa as providências que a defesa do ex-presidente possa tomar em relação ao Tribunal Superior Eleitoral. E o Fux é mais truculento, é menos formalista, ele já tinha deixado mais difícil, vai entrar o pedido... Truculento é uma palavra que eu gosto. É menos formalista. Ele então, é truculento mesmo. Mas vamos lá, para tentar ser compreendido. Na verdade, ele já tinha anunciado que ia entrar e que ele ia fulminar, né, não se deteve em detalhes. E ela, por ser uma formalista, ela vai com certeza trazer as questões procedimentais e prazos, mas o que se sabe é a posição dela, que ela votou a favor da condenação em segunda instância. Então já se conhece a linha ideológica sobre a matéria, né? Então não se prevê mudança no resultado, mas sim no trâmite do processo. Sabe que ela é a favor da ficha limpa, né? De não poder concorrer quando a pessoa é ficha suja. Com relação à condenação em segunda instância, ela deixou claro que ela estava seguindo a maioria, mas que ela tinha uma opinião diferente, mas realmente com relação a ficha limpa, que é o que ela vai votar, que é o que o TSE vai votar, que é o que o TSE vai analisar, é a ficha limpa do Lula, que é suja hoje em dia, na verdade. Não tem nada de limpa. Dizer que vai comprar uma nova? Nada. Então, mas eu acho que ela vai ser célere também. Ela não vai querer deixar adiar essa decisão e esse processo, porque tem que haver uma decisão. A população precisa saber se ele é ou se ele não é o Hoje nós estávamos, a bancada estava muito excitada hoje durante a sua primeira parte, nós transitamos muito rapidamente sobre datas importantes. A data da propaganda eleitoral que tu mencionaste é dia 31. 31. E seria importantíssimo que isso já estivesse resolvido até o dia 31, embora o prazo legal seja até 17 de setembro. Veja, tem bastante prazo ainda. Mas a propaganda começa dia 31. Por isso que o PT começar, analisa. É o que se diz, dá uma esculhambação jurídica. Começa a fornecer uma informação que já se sabe de antemão que ela não vai vingar. Então seria ideal que resolvesse até 31 de agosto. Notícia final, Alice. Sugestão final aí. Estou procurando aqui um WhatsApp. Tem aqui, boa noite, bancada show. Gostei da opinião do Chicão. Ele não gostou, mas vai dar certo. Chicão é um homem pé frio. Abraços a todos, ou Ney Matos, Imbé. Olha, Ney Matos, boa noite. Olha, Gustavo Vitorino, já levantaram milhares de suspeitas a teu respeito, que tu é amigo do desembargador Thompson, que tu tem negócios com a Monsanto. Vamos deixar isso para amanhã, né? Vamos deixar, né? Obrigado pela sua companhia, tenham todos bons sonhos. E amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, a equipe vai estar de volta para mais uma Atualidades Pampa. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.